Talvez a sua situação esteja gritando derrota, mas o céu esteja anunciando vitória. Talvez o que você vê com os olhos pareça atraso, perda, silêncio, confusão, abandono, portas fechadas e lágrimas que ninguém escutou. Mas existe uma linguagem espiritual que nem sempre combina com a aparência das circunstâncias. Há momentos em que Deus não muda primeiro o cenário, Ele muda a pessoa que atravessará o cenário. Há momentos em que a vitória não chega como alívio imediato, mas como uma força invisível que começa a nascer por dentro, quando tudo do lado de fora ainda parece continuar igual. E é exatamente aí que muitos desistem, porque esperam que Deus prove sua fidelidade, alterando rapidamente o ambiente, quando muitas vezes Ele está provando sua fidelidade, sustentando a alma antes de abrir a porta. Você já percebeu que algumas dores ficam mais intensas justamente quando estão perto de acabar? A noite parece mais escura antes do amanhecer. A pressão parece mais pesada antes do parto. O deserto parece mais seco quando a promessa está prestes a se revelar. E por isso a Bíblia não trata sofrimento como sinal automático de abandono. A Bíblia trata o sofrimento como um lugar onde o caráter é refinado, onde a fé é purificada, onde as falsas seguranças são quebradas, onde o coração aprende a depender de Deus não apenas pelo que Ele faz, mas por quem Ele é. O primeiro sinal bíblico de que sua vitória está mais próxima do que sua situação sugere é este. A pressão aumenta, mas você ainda está de pé. O inferno imaginou que você cairia. A ansiedade imaginou que você se perderia. A decepção imaginou que você esfriaria, mas você está aqui, ferido talvez, cansado talvez, sem todas as respostas talvez, mas ainda olhando para Deus, ainda ouvindo a palavra, ainda respirando esperança, ainda dizendo mesmo com a voz fraca: Senhor, eu não entendo, mas eu confio. A palavra diz em 1 Pedro 5,10: E o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Veja a ordem espiritual desse texto. Primeiro, existe um por um pouco. Não significa que a dor seja pequena para você. Não significa que as lágrimas sejam irrelevantes. Não significa que Deus esteja minimizando sua luta. Significa que o sofrimento não tem autoridade eterna sobre quem foi chamado pela graça. A aflição tem prazo. A vergonha tem limite. A estação difícil tem começo, meio e fim. Mas Deus permanece antes, durante e depois. E o texto não diz que o tempo difícil apenas termina. Ele diz que Deus usa esse tempo para aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Ou seja, a vitória que Deus prepara não é apenas uma mudança externa, é uma reconstrução interna. A gente pedindo a Deus uma porta, mas Deus está formando coluna. A gente pedindo resposta, mas Deus está formando discernimento. A gente pedindo livramento, mas Deus está formando maturidade. A gente pedindo vitória rápida, mas Deus está formando alguém que não perderá a vitória quando ela chegar. Porque não adianta Deus colocar você em um lugar maior se por dentro você ainda está preso a medos antigos. Não adianta Ele entregar algo precioso se sua alma ainda se curva diante da opinião de pessoas instáveis. Não adianta abrir a terra prometida enquanto o coração continua vivendo como escravo do Egito. Por isso, quando a pressão aumenta e você permanece de pé, não interprete isso apenas como sobrevivência. Interprete como sinal de sustentação. Você não caiu porque havia uma mão invisível segurando você. Você não desistiu porque havia uma graça secreta visitando o seu interior. Você não enlouqueceu porque o Deus de toda graça estava colocando fundamento debaixo dos seus pés. Jesus viveu isso no Getsêmani. Ali não havia multidão aplaudindo. Não havia milagres sendo celebrados. Não havia pão multiplicado.
leproso curado, cego enxergando, discípulo impressionado. Havia suor como gotas de sangue, havia angústia, havia solidão, havia a sombra da cruz. E mesmo assim, no lugar da maior pressão, Jesus não fugiu do Pai. Ele se derramou diante do Pai. Ele disse: "Não seja como eu quero, mas como tu queres." O Getsêmani nos ensina que nem toda vitória começa com portas se abrindo. Algumas vitórias começam com a vontade humana se rendendo. Antes da ressurreição, houve rendição. Antes da glória, houve obediência. Antes do túmulo vazio, houve um jardim de lágrimas. Então não despreze o seu jardim secreto. Não despreze esse lugar onde ninguém vê a batalha que você trava para continuar fiel. Deus vê. Deus sabe. Deus recolhe cada lágrima que pessoas ignoraram. E talvez sua situação esteja sugerindo que você está perdendo. Talvez sua casa esteja pesada. Talvez seus relacionamentos estejam frios. Talvez seus planos estejam travados. Talvez sua oração pareça bater no teto. Talvez você tenha idade, experiência e cicatrizes suficientes para dizer: "Eu já vivi muita coisa, mas essa fase está mexendo comigo de um jeito diferente." Só que eu preciso declarar sobre você: a intensidade da luta não é prova de que Deus saiu. Muitas vezes é sinal de que algo está sendo rompido. Há cadeias que fazem barulho quando começam a se quebrar. Há portas que rangem antes de abrir. Há estruturas antigas que tremem antes de cair. O céu não trabalha apenas no visível. O céu trabalha nos bastidores. E quando Deus trabalha nos bastidores, os olhos naturais podem ver apenas demora, mas a fé começa a perceber preparação. Não confunda silêncio com ausência. Não confunda processo com punição. Não confunda lágrimas com fracasso. Há lágrimas que são sementes, há perdas que são podas, há esperas que são salas de treinamento, há desertos que são corredores para promessas maiores. O inimigo quer que você leia sua dor como sentença final. Deus quer que você leia sua dor como capítulo, não como conclusão. A história não terminou. O diagnóstico não é o ponto final. A porta fechada não é o fim do caminho. A traição não define seu valor. A idade não anulou sua promessa. O passado não cancelou seu chamado. A fraqueza que você sente hoje pode ser exatamente o lugar onde a força de Deus se manifestará amanhã. Então, quando a pressão aumentar, faça uma pergunta diferente. Não pergunte apenas: "Por que isso está acontecendo comigo?" Pergunte também: "O que Deus está formando em mim enquanto isso acontece?" Essa pergunta muda a postura. Ela tira você do lugar de vítima da circunstância e coloca você como discípulo nas mãos do Pai. Ela não nega a dor. Ela não finge que está tudo bem. Ela apenas reconhece que Deus é maior do que aquilo que está doendo. E se Ele permitiu que você passasse por esse vale, Ele também tem graça para fazer você atravessar. Porque a vitória que vem de Deus não é frágil. Ela não depende da aprovação de quem te feriu. Ela não depende da lógica de quem te subestimou. Ela nasce do conselho eterno do Senhor. Portanto, respire. Volte seus olhos para Cristo. Não entregue sua fé a uma semana difícil. Não entregue sua esperança a uma notícia amarga. Não entregue sua identidade a uma estação de pressão. Você está sendo aperfeiçoado. Você está sendo firmado. Você está sendo fortificado. Você está sendo fundamentado. E aquilo que hoje parece peso pode se tornar testemunho. Aquilo que hoje parece vergonha pode se tornar plataforma de cura para outros. Aquilo que hoje parece atraso pode se tornar livramento de caminhos errados. Deus não perdeu o controle. A sua situação sugere uma coisa, mas o caráter de Deus declara outra. A situação diz: acabou. Deus diz: estou formando. A situação diz: você não vai suportar. Deus diz: minha graça te sustenta. A situação diz: você está sozinho. Deus diz: eu estou contigo no jardim, no vale, no deserto e na travessia. E se Deus está contigo, a pressão não é o fim.
A pressão é apenas o lugar onde a fé aprende a permanecer até a promessa se levantar. O segundo sinal bíblico de que sua vitória está mais próxima do que sua situação sugere é quando Deus começa a reorganizar sua história através de perdas que você não escolheu. Isso parece estranho, porque nós normalmente associamos vitória com acréscimo, avanço, portas abertas, reconhecimento imediato, respostas claras e caminhos suaves. Mas, na lógica do reino, muitas vezes a vitória começa com Deus removendo aquilo que parecia essencial, separando você de ambientes que limitavam sua visão, permitindo deslocamentos dolorosos que no momento parecem injustiça, mas depois se revelam como direção. Nem toda perda é destruição. Algumas perdas são transporte. Algumas rejeições são mudança de endereço espiritual. Algumas portas fechadas são a misericórdia de Deus impedindo você de permanecer pequeno demais para aquilo que Ele já preparou. José é uma das imagens mais profundas dessa verdade. Ele recebeu sonhos, mas foi vendido. Ele carregava uma promessa, mas foi jogado em uma cisterna. Ele tinha destino de governo, mas foi levado como escravo. Ele foi fiel na casa de Potifar, mas terminou preso por uma acusação falsa. Se alguém olhasse apenas para os acontecimentos, diria: esse homem está descendo da casa do pai para o poço, do poço para a escravidão, da escravidão para a prisão. Tudo parecia queda, mas Deus estava usando cada descida como degrau escondido. O poço não cancelou o sonho, a mentira não cancelou o chamado, a prisão não cancelou o trono, o silêncio dos anos não cancelou a palavra que Deus havia plantado. E quando o tempo chegou, José não saiu apenas de uma prisão. Ele saiu preparado para administrar uma crise que salvaria nações. Em Gênesis 50:20, José diz aos irmãos: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Essa frase não é uma frase bonita para esconder dor. É uma revelação de governo espiritual. José não negou que houve mal. Ele não chamou traição de bênção. Ele não romantizou a inveja dos irmãos. Ele não fingiu que a prisão não doeu. Ele disse: vocês intentaram o mal, mas Deus pegou o mal que vocês planejaram e o transformou em bem. Isso é poderoso, porque mostra que Deus não precisa que todos tenham boas intenções para cumprir o seu propósito. Deus não depende da pureza dos planos humanos para manifestar sua soberania. Pessoas podem tentar diminuir você, mas não podem diminuir Deus. Pessoas podem fechar uma porta, mas não podem trancar o céu. Pessoas podem te empurrar para longe, mas Deus pode usar esse empurrão para levar você ao lugar onde sua maturidade será necessária. Talvez você esteja vivendo uma perda que ainda não conseguiu interpretar. Talvez alguém saiu da sua vida. Talvez uma oportunidade desmoronou. Talvez um ambiente onde você investiu anos já não te reconhece mais. Talvez você olhe para trás e diga: eu fui fiel, eu ajudei, eu cuidei, eu me dediquei e mesmo assim fui tratado como descartável. José entenderia essa dor, mas José também diria: não entregue a interpretação final da sua história aos seus irmãos. Não permita que quem te feriu seja o narrador da sua vida. O que eles fizeram revela o coração deles. O que Deus fará revelará a fidelidade dele. A sua vitória pode estar mais próxima justamente porque Deus está tirando você do controle de pessoas que não teriam estrutura para honrar o que Ele colocou em você. Existe uma dor específica em ser mal interpretado quando se tem um coração sincero. Existe uma fadiga profunda em tentar explicar a sua intenção para pessoas que já decidiram acreditar no pior. Existe uma solidão grande quando você percebe que alguns só respeitavam você enquanto você servia aos interesses deles.
Mas há um momento em que Deus começa a libertar a alma da necessidade de ser compreendida por todos. E essa libertação é sinal de proximidade de vitória. Enquanto você precisar desesperadamente que todos validem sua dor, você permanecerá preso ao tribunal da opinião humana. Mas quando Deus amadurece você, Ele te ensina a dizer: o Pai viu, o Pai sabe, o Pai julga com justiça. O Pai recompensará no tempo certo. José não chegou ao palácio amargo. Isso é essencial. A vitória dele não foi apenas sair da prisão. Foi sair da prisão sem permitir que a prisão entrasse nele. Muita gente quer mudança de estação, mas carrega a estação antiga dentro do peito. Sai do lugar de humilhação, mas continua pensando como humilhado. Recebe novas oportunidades, mas continua reagindo como alguém abandonado. Deus não queria apenas colocar José diante de Faraó. Deus queria colocar diante de Faraó um homem livre por dentro. Um homem que soubesse administrar poder sem vingança. Um homem que pudesse olhar para os irmãos e não ser governado pela ferida. Isso não significa ausência de dor. Significa que a dor foi tratada na presença de Deus. Talvez este seja o ponto exato da sua vida. Deus não está apenas preparando uma resposta. Ele está preparando você para não desperdiçar a resposta. Porque há bênçãos que exigem um coração curado. Há posições que exigem equilíbrio. Há reencontros que exigem domínio próprio. Há portas que só podem ser atravessadas por quem aprendeu a não se ajoelhar diante da amargura. O inimigo quer que sua história amarga determine sua linguagem. Deus quer que sua história redimida determine seu testemunho. O inimigo quer que você se torne aquilo que fizeram com você. Deus quer que você se torne prova viva de que a graça é mais forte do que a injustiça. Então, preste atenção. Quando perdas começam a arrancar de você ilusões antigas, quando rejeições começam a revelar quem realmente caminhava com verdade, quando portas fechadas começam a empurrar você para uma dependência mais profunda de Deus, não conclua rápido demais que você está sendo esquecido. Pode ser reposicionamento, pode ser livramento. Pode ser o mapa do céu, passando por caminhos que sua mente não teria escolhido. A vitória, muitas vezes, chega disfarçada de mudança desconfortável. E enquanto você chora o que perdeu, Deus pode estar protegendo o que você ainda não viu. O mal que intentaram contra você não é maior do que o bem que Deus pode formar. A mentira que disseram não é maior do que a verdade que Deus conhece. A estação escura não é maior do que a luz que Deus acenderá. E quando chegar o tempo, você entenderá que não foi o poço que conduziu sua vida. Não foi a prisão que conduziu sua vida. Não foram os irmãos, a acusação ou a espera que conduziram sua vida. Foi Deus, sempre foi Deus. Mesmo quando você não via, mesmo quando parecia queda, mesmo quando parecia atraso, Deus estava costurando o propósito com fios que sua alma ainda não sabia interpretar. E se hoje você está perdendo aquilo que não podia sustentar o seu futuro, não tema. A vitória pode estar mais perto do que sua situação sugere, porque o Deus que transforma mal em bem ainda governa histórias quebradas e ainda levanta filhos feridos para testemunharem que nenhuma cova é profunda demais quando a mão do Senhor decidiu exaltar no tempo certo. O terceiro sinal aparece quando você começa a buscar força em Deus de uma maneira que antes não buscava. Não é a força do entusiasmo, não é a força de uma fase boa. Não é a força de quem está cercado de aplausos. É uma força mais profunda, mais silenciosa, mais santa. É aquela força que nasce quando não há mais braço humano suficiente, quando conselhos já não resolvem, quando distrações já não anestesiam, quando a alma percebe que precisa de Deus ou desmorona por dentro. Há uma maturidade espiritual que só começa quando a pessoa para de viver sustentada por circunstâncias favoráveis e aprende a ser sustentada pelo próprio Senhor.
Davi viveu isso em Ziclag. Ele voltou com seus homens e encontrou a cidade queimada. As mulheres, os filhos, as filhas, tudo havia sido levado. O texto diz que eles choraram até não terem mais forças para chorar. Esse detalhe é humano, profundo, verdadeiro. A Bíblia não esconde a exaustão dos servos de Deus. Ela não pinta os homens de fé como pessoas sem lágrimas. Davi chorou. Os guerreiros choraram. Havia cinzas no lugar onde antes havia casa. Havia silêncio onde antes havia família. Havia perda onde antes havia segurança. E para piorar, os próprios homens de Davi falaram em apedrejá-lo. A dor coletiva virou acusação. A liderança virou alvo. O homem que também sofria passou a ser visto como culpado pela dor dos outros. Então, 1 Samuel 36 diz: Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor seu Deus. Essa frase é uma chave para quem está vivendo um tempo em que pessoas não conseguem te sustentar. Davi não encontrou força no ambiente. O ambiente estava queimado. Não encontrou força nos amigos. Os amigos estavam amargurados. Não encontrou força nas circunstâncias. As circunstâncias eram contrárias. Ele se fortaleceu no Senhor seu Deus. Há um porém santo nesse texto. Tudo apontava para colapso. Porém Davi buscou força em Deus. Tudo sugeria fim. Porém Davi se levantou por dentro. Tudo parecia perdido. Porém a aliança ainda estava viva. O porém de Deus é maior do que a tragédia visível. Talvez você esteja em um Ziclag emocional. Você olha para certas áreas da vida e vê cinzas. Coisas que você construiu com amor foram abaladas. Pessoas que deveriam compreender sua dor te pressionam. Você tem responsabilidades, mas também tem feridas. Precisa continuar, mas por dentro se sente cansado. E a pergunta que vem é: onde encontrar força quando todos os apoios externos falham? A resposta bíblica não é superficial. Não é apenas se anime. Não é apenas pense positivo. A resposta é: fortaleça-se no Senhor seu Deus. Volte para a presença, volte para a palavra, volte para o lugar secreto, volte para a oração sem máscara, volte para a sinceridade diante do Pai. Diga: Senhor, eu não tenho força suficiente, mas Tu és minha força. Eu não sei como continuar, mas Tu sabes como me conduzir. Eu não consigo carregar isso sozinho, mas eu entrego o peso diante de Ti. O Salmo 27, 13 e 14 declara: Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Davi não disse apenas: eu verei a bondade. Ele disse: eu creio que verei. Antes de ver, ele creu. Antes da circunstância mudar, ele posicionou o coração. Antes da resposta chegar, ele escolheu esperar. E esperar, na Bíblia, não é ficar parado em desespero. Esperar é permanecer alinhado com Deus enquanto o tempo ainda não abriu o resultado. Esperar é não vender sua fé por ansiedade. Esperar é não tomar decisões definitivas em dias de dor temporária. Esperar é permitir que Deus fortaleça o coração enquanto a porta ainda está fechada. Há pessoas que estão tão cansadas que começaram a achar que fé é apenas sentir alegria. Mas fé também é permanecer quando a alegria está escondida. Fé é continuar obedecendo quando a emoção não acompanha. Fé é dizer a Deus a verdade sobre a dor e ainda assim não abandonar o altar. Fé é chorar sem soltar a mão do Pai. Fé é perguntar sem se rebelar. Fé é atravessar o silêncio sem fabricar ídolos para preencher o vazio. E quando você percebe que, mesmo cansado, algo em você ainda busca Deus, isso é sinal de que a vitória se aproxima. Porque quem busca força em Deus já deixou de depender do chão instável das circunstâncias. Existe um tipo de pessoa que só procura Deus quando perde o controle.
Mas existe um tipo de maturidade em que a perda de controle se transforma em rendição profunda. Você para de tentar manipular tudo, para de querer explicar tudo, para de tentar provar tudo, para de tentar convencer quem não quer ouvir e começa a dizer: Senhor, governa minha alma antes de governar minha situação. Isso é raro, isso é santo, isso é sinal de amadurecimento, porque muitas vitórias são atrasadas não por falta de poder de Deus, mas porque o coração ainda quer receber a bênção mantendo o trono. E Deus, por amor, espera até que a bênção não seja usada para alimentar orgulho, medo ou vaidade. Davi consultou ao Senhor depois de se fortalecer. Ele não saiu correndo movido por impulso. Ele perguntou: perseguirei eu este bando? A dor não tirou dele a necessidade de direção. Isso ensina algo precioso. Uma pessoa ferida pode tomar decisões perigosas se não buscar o Senhor. O coração machucado tende a exagerar, atacar, fugir, desistir, se fechar, prometer coisas no calor da emoção. Mas quando você se fortalece em Deus, você não age apenas para aliviar a dor. Você age debaixo de direção. E direção vale mais do que velocidade. Melhor andar devagar com Deus do que correr sem discernimento. Melhor esperar uma palavra do Senhor do que construir atalhos que depois se tornam prisões. Se sua vitória está próxima, Deus pode estar te chamando a esse lugar. Não apenas pedir que Ele recupere o que foi levado, mas permitir que Ele recupere você primeiro. Porque antes de Davi recuperar sua família e seus bens, ele precisou recuperar sua postura espiritual. Antes de recuperar no campo, recuperou no altar. Antes de vencer por fora, venceu por dentro. Esse é o padrão. Deus restaura primeiro o centro, depois amplia a conquista. Deus fortalece o coração, depois direciona os passos. Deus cura a visão, depois mostra o caminho. Então, se você está chorando até não ter mais força para chorar, não pense que sua fé acabou. Talvez sua fé esteja entrando em uma profundidade que nunca conheceu. Quando suas forças terminam, você descobre que a força de Deus não terminou. Quando seus argumentos acabam, você descobre que a palavra continua. Quando sua capacidade se esgota, você descobre que a graça permanece. E hoje, em nome de Jesus, eu declaro que as cinzas não serão o último cenário da sua história. O Deus que fortaleceu Davi em Ziclag ainda fortalece corações cansados. O Deus que ensinou Davi a esperar ainda sustenta quem está atravessando demora. O Deus que viu lágrimas no chão queimado também vê as suas. Fortaleça-se no Senhor seu Deus. Não entregue sua decisão à exaustão. Não entregue sua linguagem à amargura. Não entregue seu futuro ao medo. A bondade do Senhor para ser vista na terra dos viventes. Espere pelo Senhor. Fortifique-se o teu coração. A vitória pode estar mais perto do que o cenário queimado sugere. O quarto sinal bíblico de que sua vitória está mais próxima do que sua situação sugere é quando Deus começa a confrontar a identidade falsa que a dor tentou colocar sobre você. Porque toda crise tenta dar um nome à pessoa. A rejeição tenta chamar você de esquecido. O fracasso tenta chamar você de incapaz. A espera tenta chamar você de atrasado. A solidão tenta chamar você de invisível. A idade tenta chamar você de ultrapassado. A culpa tenta chamar você de indigno. Mas Deus não permite que circunstâncias tenham a palavra final sobre a identidade dos seus filhos. Antes de mudar algumas portas, Ele muda o nome pelo qual você se enxerga. Antes de levantar você diante dos outros, Ele levanta a verdade dentro de você. Jeremias conheceu esse confronto. Quando Deus o chamou, Jeremias olhou para si mesmo e viu limitação. Ele disse que não sabia falar, que era apenas uma criança. A resposta de Deus em Jeremias 1:5 é impressionante. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci.
antes que saísses da madre, te santifiquei. Deus levou Jeremias para antes da opinião humana, antes do medo, antes da insegurança, antes da comparação, antes do trauma. Deus disse, em outras palavras, sua identidade não começou no dia em que você se sentiu pequeno. Sua identidade começou no meu conhecimento eterno. Isso muda tudo. Porque muita gente está vivendo a partir do que aconteceu com ela. Mas Deus chama seus filhos a viverem a partir do que Ele declarou sobre eles. Talvez você tenha passado anos sendo moldado por palavras duras. Talvez ouviu que não conseguiria. Talvez foi diminuído dentro da própria casa. Talvez, mesmo adulto, carregue frases antigas como se fossem sentenças atuais. Talvez a sua situação hoje apenas ativou dores que vêm de muito antes. Uma crise financeira pode despertar medo de abandono. Uma traição pode despertar sensação de desvalor. Uma porta fechada pode reabrir a ferida de rejeição. E, de repente, você percebe que não está lutando apenas contra o problema atual. Está lutando contra nomes antigos que grudaram na alma. Mas Deus vem com sua palavra para arrancar esses nomes falsos. Ele diz, eu te conheci antes, eu te chamei antes, eu te separei antes. O que feriu você não tem autoridade para definir você. Essa é uma etapa profunda do processo. Porque existem pessoas que querem vitória sem cura de identidade. Querem uma porta aberta, mas continuam se vendo como intrusas. Querem restauração, mas continuam se tratando como descartáveis. Querem propósito, mas continuam pedindo desculpas por existir. Deus não deseja apenas entregar uma bênção nas suas mãos. Ele deseja restaurar a imagem correta no seu interior. Porque se você não sabe quem é em Deus, qualquer crítica te derruba, qualquer demora te confunde, qualquer comparação te envenena, qualquer silêncio parece abandono. Mas quando a identidade é curada, você pode atravessar resistência sem perder o centro. Deus disse ainda a Jeremias que ele enfrentaria oposição, mas não seria vencido. Jeremias 1:19 declara, pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Preste atenção. Deus não prometeu ausência de guerra. Ele prometeu presença e livramento. Isso é maturidade espiritual. Algumas pessoas pensam que, quando Deus está com elas, ninguém se levanta contra elas. A Bíblia mostra o contrário. Às vezes, justamente porque Deus está com alguém, resistência aparece. Mas resistência não significa derrota. Oposição não significa abandono. Crítica não significa cancelamento do chamado. Deus não disse, ninguém pelejará. Ele disse, não prevalecerão. Há uma diferença enorme. Eles podem tentar, mas não terão a última palavra. Podem se levantar, mas não determinarão o fim. Podem pressionar, mas não destruirão aquilo que Deus sustenta. Quando sua vitória está próxima, Deus começa a tirar de você o medo da resistência. Ele começa a ensinar que presença divina não é vida sem batalha, é vida com fundamento. Ele começa a formar uma coragem que não depende de aplausos. Você para de pedir permissão emocional para obedecer, para de esperar que todos compreendam o que Deus está fazendo. Para de medir seu valor pela resposta de pessoas confusas. Você aprende que nem todo silêncio é rejeição, nem toda oposição é sinal de erro, nem toda demora é negação. Algumas resistências são apenas provas de que você está saindo de lugares onde sua alma foi condicionada a se diminuir. Há um confronto suave, mas firme, que Deus faz. Até quando você vai concordar com o que a dor disse e discordar do que eu digo? Essa pergunta precisa atravessar o coração, porque é possível cantar sobre fé e por dentro viver alinhado com acusações. É possível ouvir pregações e ainda se tratar como alguém sem futuro.
É possível crer que Deus é bom, mas achar que essa bondade não alcança a própria história. E Deus, com ternura de pai, não humilha você por isso. Ele chama você para a verdade. Ele não diz, porque você é tão fraco. Ele diz, eu sou contigo. Ele não diz, você deveria estar melhor. Ele diz, não temas. Ele não diz, sua ferida me assusta. Ele diz, antes de tudo isso, eu já te conhecia. Então, se nesses dias Deus tem exposto inseguranças profundas, se Ele tem mostrado feridas que você escondia até de si mesmo, se Ele tem permitido situações que revelam quanto sua alma ainda precisa ser firmada no amor dEle, não fuja desse tratamento. Isso não é retrocesso, isso é preparação. Uma vitória próxima exige uma identidade restaurada. Deus está separando você da voz do medo. Está separando você da necessidade de agradar todo mundo. Está separando você da prisão da comparação. Está separando você da culpa que virou hábito. Está separando você da mentira de que sua história acabou. E quando Deus separa, Ele não faz isso para isolar por crueldade, mas para consagrar por amor. Você não é o que disseram na sua pior fase. Você não é a soma das portas que fecharam. Você não é a idade que o medo usa contra você. Você não é o erro que se arrependeu de ter cometido. Você não é a rejeição que sofreu. Você não é a estação que está atravessando. Em Cristo, você é filho. Você é filha, você é chamado, você é guardado, você é conhecido por Deus. E aquilo que Deus conhece em você é mais verdadeiro do que aquilo que a dor tentou escrever. Levante a cabeça, não com arrogância, mas com dignidade espiritual. Não porque tudo já mudou fora, mas porque a verdade voltou a governar dentro. A situação pode sugerir que você está cercado, mas Deus diz, eu sou contigo para te livrar. A situação pode sugerir fragilidade, mas Deus diz, eu te conheci antes. A situação pode sugerir fim, mas Deus diz, eles pelejarão, porém não prevalecerão. E quando a palavra de Deus começa a substituir a voz da ferida, a vitória já começou a nascer no lugar mais importante, dentro de você. O quinto sinal bíblico de que sua vitória está mais próxima do que sua situação sugere é quando a sua fé deixa de ser apenas uma ideia e se torna um movimento. Não um movimento apressado, carnal, desesperado, tentando forçar portas à custa da própria paz, mas um movimento santo. Uma decisão interior que diz, eu não vou permanecer paralisado pelo medo, eu não vou morrer na margem da promessa. Eu não vou me acostumar com uma condição que Deus pode transformar. Eu vou tocar em Cristo, ainda que eu tenha que atravessar multidões, vergonha, cansaço e anos de frustração. Há momentos em que a vitória se aproxima, quando a fé se levanta do lugar onde a dor a deixou sentada. A mulher do fluxo de sangue é um retrato poderoso dessa virada. Durante 12 anos, ela sofreu. 12 anos é muito tempo. Tempo suficiente para as pessoas se acostumarem com a dor dela. Tempo suficiente para ela gastar recursos, tentar soluções, ouvir diagnósticos, enfrentar limitações, perder convívio, carregar vergonha. A doença não atingia apenas o corpo. Ela tocava a vida social, emocional e espiritual. Era uma dor que isolava, uma dor que drenava. Uma dor que fazia o futuro parecer uma repetição cansada do passado. Mas, quando ela ouviu falar de Jesus, algo se moveu. A fé entrou onde a resignação tentava governar. Ela disse consigo mesma que, se apenas tocasse nas vestes dele, ficaria curada. Em Marcos 5,34, Jesus lhe diz, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre do teu mal. Observe a beleza dessa palavra. Jesus não a chama pelo nome da enfermidade, chama de filha. A multidão via uma mulher impura, doente, inconveniente, talvez uma pessoa que não deveria estar ali. Jesus vê uma filha.
A fé dela tocou a veste, mas a graça de Cristo tocou sua identidade. Ela buscava cura no corpo, mas recebeu também paz na alma. Ela queria o fim do mal, mas ouviu uma palavra que restaurou o pertencimento. Isso revela um padrão espiritual. Quando a vitória de Deus chega, ela não apenas resolve um problema, ela reposiciona a pessoa diante da verdade do Pai. Talvez você esteja cansado de tentar, talvez já tenha gasto energia, recursos emocionais, tempo, explicações, lágrimas. Talvez algumas áreas da sua vida pareçam um ciclo de 12 anos, sempre a mesma dor, com roupas diferentes, sempre a mesma esperança frustrada, sempre a mesma sensação de quase, sempre a mesma pergunta: até quando? Mas existe um dia em que ouvir falar de Jesus precisa se transformar em tocar em Jesus. Não basta admirar a fé de longe, não basta concordar com a palavra mentalmente, não basta saber que Deus pode. Há um momento em que a alma precisa atravessar a multidão dos argumentos e dizer: Senhor, eu venho a Ti como estou. Eu não tenho mais aparência para sustentar. Eu não tenho mais força para fingir. Mas ainda creio que há poder em Ti. A multidão pode representar muita coisa. Pode ser o excesso de preocupações. Pode ser o barulho das notícias. Pode ser a opinião da família, pode ser a vergonha do passado, pode ser a religião fria que ensina as pessoas a se esconderem quando estão feridas. Pode ser a própria mente dizendo, não adianta mais, mas fé verdadeira atravessa a multidão, não porque ignora obstáculos, mas porque reconhece que Cristo vale mais do que eles. A vitória se aproxima quando você deixa de negociar com a paralisia, quando você para de dizer um dia talvez e começa a dar passos de obediência hoje, perdoar o que precisa ser perdoado, procurar reconciliação quando Deus direciona, cortar um hábito que rouba sua sensibilidade espiritual, voltar à oração, procurar ajuda sábia, ajustar a casa, organizar a vida, abrir a Bíblia não como ritual, mas como alimento, fazer o que está ao alcance da obediência e deixar o impossível nas mãos de Deus. Isaías 43:2 declara: Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Deus não diz se passares, Ele diz quando passares. A fé bíblica não é a negação de águas e fogo, é a certeza da presença no meio deles. A mulher atravessou a multidão como quem atravessa águas. Davi atravessou Ziclag como quem atravessa fogo. José atravessou a prisão como quem atravessa rios. Jesus atravessou o Getsêmani como quem se entrega ao Pai no lugar mais escuro, e você também atravessa. Mas a promessa é: as águas não te submergirão, o fogo não te consumirá. O problema pode tocar seu cenário, mas não destruirá sua aliança. A pressão pode tocar seus sentimentos, mas não precisa governar sua fé. A luta pode tocar sua rotina, mas não pode arrancar Cristo de você. Há uma diferença entre esperar em Deus e se esconder atrás da espera. Esperar em Deus produz obediência. Se esconder atrás da espera produz passividade. Esperar em Deus fortalece. Se esconder atrás da espera adia decisões que já deveriam ter sido tomadas. Há pessoas que chamam medo de prudência, chamam acomodação de paciência, chamam fuga de discernimento. Mas quando Deus aproxima uma vitória, Ele muitas vezes desperta movimentos santos, Ele incomoda a alma, Ele mostra que chegou a hora de tocar a veste, chegou a hora de sair da sombra, chegou a hora de agir segundo a palavra, não para provar valor, não para impressionar pessoas, mas para cooperar com a graça que já está chamando. Pergunte a si mesmo com honestidade: qual passo de fé Deus está pedindo que você adie menos e obedeça mais? Qual conversa precisa acontecer? Qual altar precisa ser reconstruído? Qual hábito precisa ser abandonado? Qual promessa precisa ser lembrada? Qual medo precisa perder o direito de decidir por você?
Não transforme a dor em moradia. Ela pode ter sido uma estação, mas não precisa ser seu endereço. Não transforme a vergonha em identidade. Não transforme a demora em doutrina pessoal de fracasso. Toque em Cristo. Aproxime-se. Ore novamente. Creia novamente. Levante-se novamente. A fé não precisa começar grande. A mulher não fez um discurso. Ela apenas tocou. Um toque cheio de fé foi suficiente para acessar aquilo que anos de tentativas humanas não resolveram. E quando Cristo responde, ele responde de forma completa. Ele não apenas cura, ele envia em paz. Ele não apenas remove o mal, ele restaura o nome. Ele não apenas interrompe o ciclo, ele abre um novo caminho. Por isso, eu declaro sobre sua vida: aquilo que sangrou por anos não tem autoridade eterna. Aquilo que drenou sua alegria não é maior do que o poder de Jesus. Aquilo que fez você se sentir impuro, rejeitado, cansado ou invisível não define como o Pai olha para você. Ele te chama de filho, ele te chama de filha. E quando ele libera paz, nenhuma voz de acusação tem direito de prender você ao lugar antigo. Mova-se em fé, não em ansiedade, não em desespero, não em orgulho. Mova-se em confiança. A situação pode sugerir que nada mudou, mas quando sua fé começa a se levantar, o céu já começou a responder de uma maneira que os olhos ainda não conseguem medir. O sexto sinal bíblico de que sua vitória está mais próxima do que sua situação sugere é quando Deus começa a trocar a agitação interior por uma paz que não combina com o caos ao redor. Essa paz não é alienação, não é frieza, não é indiferença, não é fingir que a dor não existe. É uma guarda sobrenatural no coração. É quando a mente ainda vê problemas, mas já não é dominada por eles da mesma forma. É quando a circunstância continua difícil, mas algo dentro de você começa a descansar em Deus. É quando você percebe que a tempestade não acabou, mas o desespero perdeu força. E isso é profundamente bíblico, porque Deus muitas vezes sela a proximidade de uma virada, não mudando imediatamente o lado de fora, mas estabelecendo governo no lado de dentro. Filipenses 4, 6, 7 diz: Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Essa passagem não manda o crente negar suas necessidades. Ela manda apresentar tudo diante de Deus. Tudo. A preocupação com os filhos, o medo do futuro, a dor no casamento, a instabilidade financeira, a solidão, o cansaço espiritual, a decisão difícil, o peso que ninguém sabe. A Bíblia não diz esconda, ela diz apresente. Não diz finja coragem, diz ore, suplique, agradeça. Existe uma transferência santa quando o coração leva suas petições ao Pai. O peso sai do centro da alma e é colocado diante do trono. A paz que excede todo o entendimento não é explicável pela lógica da situação. Se tudo estivesse resolvido, talvez fosse apenas alívio. Mas quando nada ainda mudou e, mesmo assim, Deus começa a guardar seu coração, isso é paz sobrenatural. A mente pergunta: como posso estar respirando melhor se o problema ainda existe? A alma responde: porque Deus está comigo. O entendimento humano diz: você deveria entrar em colapso. A graça diz: você será guardado. A notícia diz: tenha medo. A palavra diz: apresente ao Pai. A situação diz: controle tudo. O Espírito diz: confie. E essa paz se torna sinal de que a vitória está mais perto, porque antes de Deus entregar novas estações, Ele estabelece uma nova posição interior. Há pessoas que acham que vitória é apenas quando o inimigo se cala.
Mas há uma vitória poderosa quando o inimigo continua falando e você já não obedece à voz dele. A vitória quando a ansiedade bate à porta, mas não encontra mais trono. A vitória quando o medo tenta escrever cenários, mas a fé responde com a palavra. A vitória quando a alma deixa de ser arrastada por cada oscilação externa. Essa paz é uma muralha. Ela guarda coração e mente. Coração, porque Deus protege afetos, desejos, memórias, dores. Mente, porque Deus protege pensamentos, interpretações, imaginações, conclusões. Quantas batalhas não são perdidas pela interpretação errada antes mesmo de acontecerem por fora? Uma mente sem guarda transforma possibilidades em tragédias. Um coração sem guarda transforma demora em rejeição. Mas a paz de Deus entra como sentinela e diz: esse pensamento não governa mais. Essa mentira não entra. Essa acusação não terá moradia. Romanos 8:28 declara: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Essa frase não diz que todas as coisas são boas. Diz que cooperam para o bem. Há uma diferença essencial. A traição não é boa, a perda não é boa, a enfermidade não é boa, a injustiça não é boa, a demora não é confortável. Mas Deus, em sua soberania, é capaz de fazer até aquilo que não é bom servir a um bem maior em sua mão. Isso não diminui sua dor, aumenta sua esperança, porque se Deus só pudesse usar dias perfeitos, nossa história estaria perdida. Mas Ele usa lágrimas, desertos, portas fechadas, conversas difíceis, esperas longas, recomeços inesperados. Ele trabalha com tudo, até com aquilo que você não entende, até com aquilo que você jamais teria escolhido. Esse entendimento produz descanso. Não descanso porque você controla o resultado, mas descanso porque Deus controla a história. Não descanso porque você sabe todos os detalhes, mas descanso porque conhece o caráter daquele que sabe. O cristão maduro não é aquele que nunca treme, é aquele que mesmo tremendo volta para a verdade. Ele pode chorar, mas ora, pode sentir medo, mas não se entrega ao medo, pode não compreender, mas se recusa a acusar Deus, pode estar cansado, mas permanece. E essa permanência com paz é uma pregação silenciosa ao mundo espiritual. É como se a alma dissesse: minha situação não será meu Deus, minha emoção não será meu guia supremo, minha dor não será meu profeta. O Senhor é meu Deus. Quando Jesus estava diante da cruz, ele não viveu uma paz superficial. No Getsêmani, sua alma estava profundamente angustiada. Mas depois da rendição, ele se levantou com direção. A cruz ainda estava à frente, Judas ainda chegaria, os soldados ainda viriam, Pedro ainda negaria, a multidão ainda gritaria. Mas Jesus estava entregue ao Pai. Isso nos ensina que paz não significa ausência de caminho difícil. Paz significa união com a vontade de Deus no meio do caminho difícil. Muitas vezes, o sinal de vitória não é a remoção imediata do cálice, mas a força para bebê-lo sem abandonar a confiança. Não é fuga da cruz, mas certeza de ressurreição. Não é anestesia emocional, mas rendição profunda. Talvez Deus esteja te levando a um tipo de descanso que você nunca viveu. Um descanso que não depende de tudo dar certo hoje. Um descanso que não espera pessoas mudarem para você voltar a respirar. Um descanso que não coloca sua vida nas mãos de previsões humanas. Um descanso que nasce quando você diz: Pai, eu farei o que me cabe, mas não carregarei o que pertence a ti. Isso é libertador. Porque muitos estão tentando ser Deus da própria história. Tentam controlar todas as reações, antecipar todos os perigos, resolver todos os conflitos, garantir todos os resultados. E nesse esforço, perdem a alma. Mas o Senhor chama você para outro lugar,
Oração em vez de ansiedade, súplica em vez de controle, gratidão em vez de murmuração, paz em vez de tormento. Não espere sentir paz para orar. Ore até a paz guardar você. Não espere entender tudo para agradecer. Agradeça porque Deus continua sendo Deus no meio do que você não entende. Não espere a vitória chegar para vigiar seus pensamentos. Vigie agora. Escolha agora quais vozes terão acesso ao seu coração. Alimente sua mente com a palavra. Recuse a fantasia do pior. Recuse a idolatria da preocupação. Recuse o vício de imaginar tragédias como se isso fosse preparação. Preparação espiritual não é sofrer antes da hora por coisas que talvez nunca aconteçam. Preparação espiritual é se firmar em Deus para viver com fidelidade o que vier. A paz de Deus é sinal de que o céu já começou a governar onde antes havia tempestade. E quando o céu governa por dentro, o inferno perde acesso. A situação pode continuar sugerindo ameaça, mas a alma começa a ouvir outra voz. A voz que diz, todas as coisas cooperam. A voz que diz, apresente tudo diante de mim. A voz que diz, eu guardarei teu coração e tua mente. Receba essa guarda. Receba essa paz, não como emoção passageira, mas como fruto da presença de Cristo. A vitória está mais próxima do que parece quando o problema ainda existe, mas já não possui você. Quando a dor ainda é real, mas não define sua linguagem. Quando o cenário ainda não mudou, mas sua alma já não está ajoelhada diante dele. Esse é um sinal santo. Deus começou a vencer primeiro dentro de você. E aquilo que ele vence dentro prepara o caminho para aquilo que ele manifestará fora. Agora, depois de atravessar pressão, perdas, fortalecimento, identidade, movimento de fé e paz interior, existe uma conclusão espiritual que precisa ser gravada no coração. Sua vitória não está próxima porque a situação ficou fácil. Ela está próxima porque Deus permanece fiel. A base da esperança cristã não é a previsão humana, não é o humor das pessoas, não é a estabilidade do mundo, não é a ausência de problemas. A base é o caráter imutável do Senhor. O mesmo Deus que sustentou José no poço, Davi em Ziclag, Jeremias diante da oposição, a mulher enferma na multidão e Jesus no Getsêmani, é o Deus que sustenta você agora. Ele não envelheceu. Ele não perdeu autoridade. Ele não esqueceu seu nome. Ele não se confundiu com os detalhes da sua história. Ele sabe exatamente onde você está, o que você perdeu, o que você teme, o que você espera e o que ainda precisa ser curado em você. Há uma diferença entre querer vitória e estar preparado para vivê-la como testemunho. Querer vitória é humano. Todos queremos alívio, todos queremos resposta, todos queremos portas abertas. Mas viver a vitória como testemunho exige entrega. Exige reconhecer que Deus não está apenas interessado em mudar circunstâncias, mas em revelar Cristo através de nós. A vitória bíblica não é apenas Deus dando razão a alguém diante dos inimigos. É Deus formando uma pessoa tão firmada nele que nem os inimigos conseguem roubar sua essência. É Deus fazendo a alma sair do vale mais limpa, mais dependente, mais humilde, mais corajosa, mais cheia de discernimento. É Deus transformando dor em compaixão, espera em maturidade, lágrimas em autoridade, cicatrizes em mensagem. Por isso, não despreze o que Deus fez em você durante o processo. Talvez você ainda não tenha recebido tudo o que pediu, mas já não é a mesma pessoa que entrou nessa batalha. Você aprendeu a orar com mais verdade. Aprendeu a discernir vozes. Aprendeu que nem toda porta aberta vem de Deus e nem toda porta fechada é castigo. Aprendeu que pessoas podem falhar, mas Deus permanece. Aprendeu que sua identidade precisa estar enraizada na palavra, não no tratamento dos outros.
Aprendeu que esperar não é morrer. Aprendeu que chorar não é perder a fé. Aprendeu que continuar obedecendo em silêncio também é adoração. Isso é obra de Deus. Isso é vitória em formação. Isso é o reino avançando dentro de você. Isaías 41:10 traz um selo poderoso para esse caminho. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Esse versículo é mais do que consolo. É decreto de presença, identidade, força, auxílio e sustentação. Primeiro, não temas. Deus sabe que o medo tenta entrar. Ele não fala com pessoas artificiais. Ele fala com gente real, que sente, treme, luta, pensa demais, chora escondido. Mas ele diz: não temas. Não porque você é forte o suficiente sozinho, mas porque Ele é contigo. Depois, não te assombres. Não viva dominado pelo espanto, pela ameaça, pela previsão sombria, pelo susto da circunstância. Por quê? Porque eu sou o teu Deus. Não é apenas um Deus distante, é o teu Deus. O Deus da aliança, o Deus que chama pelo nome, o Deus que entra no vale com seus filhos. Então ele continua: eu te fortaleço. Quando sua força acaba, a dele começa a se manifestar de modo mais claro. Eu te ajudo. Você não precisa atravessar como órfão espiritual. Eu te sustento. Há mãos humanas que soltam, há promessas humanas que falham, há apoios que desaparecem, mas a destra fiel do Senhor não perde firmeza. E quando Deus sustenta, a pessoa pode até se dobrar de cansaço, mas não é destruída. Pode até ser pressionada, mas não é abandonada. Pode até ser ferida, mas não é definida pela ferida. Pode até passar pelo fogo, mas não sai com cheiro de derrota. Agora, ouça com o coração. Talvez a sua situação esteja sugerindo que você não vai conseguir, mas a palavra está declarando que Deus te fortalece. Talvez a situação esteja sugerindo que você está sozinho, mas a palavra declara que Ele é contigo. Talvez a situação esteja sugerindo que tudo está fora do controle, mas a palavra declara que Ele é o teu Deus. Talvez a situação esteja sugerindo que você vai cair, mas a palavra declara que Ele te sustenta com a destra fiel. Em quem você vai acreditar? Na voz da circunstância ou na voz do Deus eterno? Na leitura do medo ou na promessa do Pai? No relatório do vale ou na fidelidade do pastor? Este é o chamado final. Pare de entregar sua alma a conclusões precipitadas. Pare de sepultar promessas em dias de cansaço. Pare de chamar de fim aquilo que Deus ainda está trabalhando. Pare de medir a proximidade da vitória apenas pela aparência externa. Olhe para os sinais espirituais. Você foi pressionado, mas não destruído. Perdeu coisas, mas ganhou discernimento. Chorou, mas buscou força em Deus. Foi confrontado na identidade, mas a palavra começou a curar seu nome interior. Sentiu medo, mas começou a se mover em fé. Viu o caos, mas a paz começou a guardar sua mente. Isso não é pouca coisa. Isso é Deus preparando o terreno. Isso é céu trabalhando. Isso é promessa respirando dentro de você. E agora, como alguém que decide confiar, levante por dentro. Não espere sentir tudo para obedecer. Não espere entender tudo para adorar. Não espere todos aprovarem para permanecer fiel. Não espere o cenário perfeito para viver como filho de Deus. A vitória que vem do Senhor não precisa pedir licença à circunstância. Ela pode nascer no deserto, pode amadurecer na prisão, pode ser anunciada no vale, pode se levantar depois de uma noite de choro, pode surgir quando todos pensavam que a história já estava encerrada, porque Deus é especialista em escrever recomeços onde homens colocaram ponto final. Que sua casa receba paz, que sua mente receba guarda, que seu coração receba coragem, que suas mãos recebam direção,
Que seus olhos voltem a enxergar bondade do Senhor na terra dos viventes. Que toda voz de acusação perca força. Que toda mentira sobre sua identidade caia por terra. Que toda ansiedade seja levada ao altar. Que todo medo seja confrontado pela presença. Que toda espera seja santificada. Que toda dor seja tratada pelo amor do Pai. Que toda ferida que virou linguagem seja curada até virar testemunho. E que você não saia dessa mensagem apenas emocionado, mas reposicionado, mais firme, mais desperto, mais entregue, mais consciente de que Deus não terminou. Receba este decreto final não como frase bonita, mas como palavra para caminhar. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Em nome de Jesus, que essa verdade governe sua semana, suas decisões, suas conversas, suas noites silenciosas e seus próximos passos. A situação pode sugerir derrota, mas o Deus da aliança declara sustentação. A situação pode sugerir atraso, mas o Pai está formando maturidade. A situação pode sugerir abandono, mas Cristo permanece perto. A situação pode sugerir fim, mas o Espírito Santo ainda sopra vida. Caminhe então, não como quem nega a luta, mas como quem sabe que a luta não tem a última palavra. Caminhe com fé, caminhe com reverência, caminhe com coragem. Sua vitória está mais próxima do que sua situação sugere, porque aquele que prometeu é fiel. Aquele que começou a boa obra não abandona no meio, e aquele que sustenta sua vida jamais perde uma batalha quando decide transformar dor em glória para o seu nome.